Bom dia, dá pra me ouvir legal? Mila, Dona Kátia. Pronto. Vamos esperar mais o pessoal entrar. Só um minuto que eu vou avisar aqui no grupo da igreja. Bom dia, Heloíse. Dila, que entrou aqui também. Tô olhando aqui pro lado porque eu tô com o Instagram da igreja aberto aqui com o WhatsApp. Com o pessoal da igreja aqui, tá bom?
Só um minuto. Pronto. Esperar aí mais uns 2 minutinhos pra gente começar, né? Nossa proposta no domingo pela manhã é simples, fazer uma devocional, uma coisa mais rápida mesmo. Tá bom? Não tem problema a gente esperar mais um pouquinho para os demais irmãos. Deixa eu ver uma forma aqui. Bom dia, Natália. Depois eu precisar de uma aula de iluminação, viu? Ver se dá uma melhorada. Pronto. Nós vamos começar, então, nossa devocional. Vamos começar com a oração. E deixa eu ver quem eu vou pedir para orar. A Natália, pode ser você para orar? Vou chamar a Natália então para ela orar, tá bom? Bom dia. Bom dia, pastor. Tudo Bom bom? dia, amados. Tudo bem? Tu ora pra gente? O pessoal aí tá Oro bem? sim. Tão bem, graças a Deus. Amém. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia que nos concede. Obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai. Por, no, é, por nos, por nos proporcionar dias que tenha nos sustentado, ó Pai, até aqui. O Senhor venha estar assim também, ó Pai, abençoando a cada um, ó Deus. Que o Senhor esteja assim protegendo, Senhor, a nossa igreja, os nossos irmãos e a todos, ó Pai. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por tudo, Deus. É em nome do teu filho amado que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. 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 Dê um abraço no pessoal aí, viu? Um abraço no Gui. Certo, Nunca mais eu vi, tô com certo. saudade. Tá certo, tá aqui. Café. Tá bom. Tchau, irmã. Tá.
Bom, irmãos, a partir dessa oração, nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Romanos, tá bom? Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, certo? Vou colocar aqui também nos comentários. Romanos 8, a partir do versículo 31 até o versículo 39, eu vou ser bem rápido, não se preocupe. Pronto, nosso texto base. Eu vou falar um pouquinho sobre esse texto, porque ontem eu recebi um convite, na verdade, no início da semana, de um pessoal. Eu tenho uma prima, Mariana Monteiro, que ela está morando em Salvador e ela frequenta lá a Igreja Presbiteriana Metropolitana do Stiep. E ontem, e nessa semana, ela me convidou para dar uma palavrinha com os jovens, né? E o texto que nós vimos foi esse. Então, eu gostaria de passar um pouco do que nós vimos para os irmãos, para nossa reflexão, tá bom? Então, o texto é de Romanos 8, 31 a 39, como está nos comentários, eu vou ler aqui. E diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, esse texto é o final, né, do capítulo 8, mas o final também de uma narrativa, de uma explanação que o apóstolo Paulo ele vem fazendo ao longo do capítulo 8, na verdade ao longo desde o primeiro capítulo, mas nós não vamos voltar tanto, não se preocupem. Mas ao longo do capítulo 8, certo? E eu vou deixar para vocês esse desafio de depois aqui, no momento com a sua família, certo? Você pegar o capítulo 8 de Romanos e ver como Paulo, com essas perguntas, está fazendo um resumo de todo o capítulo 8. Como Paulo está fazendo uma explanação em cima do capítulo 8, fazendo um fechamento sólido e conciso com a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Do porquê nós temos essa segurança. Ontem, o tema que me foi proposto foi a promessa que não nos deixa temer, né? Essa promessa de que a gente pega principalmente nesse versículo 35, quem é que nos separará do amor de Cristo? Né? A tribulação, a fome, a nudez, a angústia, a perseguição, perigo, espada, quem nos separará? Porque nós estamos em Cristo e nele nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas essa promessa, né? Ela não é a promessa que não vai nos deixar temer, mas no que essa promessa está baseada, no que essa promessa está alicerçada, certo? Por que nós temos essa segurança de que ninguém vai nos separar do amor de Cristo? Por que nós temos essa segurança de que nem mesmo tribulação, nem mesmo criaturas, nem em alturas, nem anjos, nem demônios poderão nos separar do amor de Cristo? Por que nós temos essa base? Por que nós temos essa confiança, essa segurança de que não?
ninguém pode nos separar, ninguém vai nos separar. É por causa daquilo que o apóstolo Paulo vem falando anteriormente. E, como falei, eu vou deixar esse exercício para os irmãos, mas eu vou apenas pincelar aqui, de uma forma bem simples e bem mais rápida, aquilo que nós temos como segurança, aquilo que nós temos como garantia dessa realidade, certo? A primeira garantia que nós temos, meus irmãos, é que as perguntas do versículo 31 a 33 fazem, a resposta nós encontramos no primeiro capítulo, no oitavo capítulo, melhor dizendo, nos versículos de 1 a 11. As perguntas são as seguintes: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Se os irmãos lerem os versículos de 1 a 11, eu vou pedir, como eu falei, né, deixar esse desafio para vocês. Os irmãos vão ver a relação do cristão com o pecado, com a carne, e a relação do cristão com Cristo. Do homem, na verdade, melhor dizendo, antes de Cristo, antes da sua regeneração, né? E a sua relação com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele vai dizer que o Espírito Santo, que a lei do Espírito Santo da vida, o Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou do pecado e da morte. Ou seja, primeiro, o Espírito Santo, ele nos livra da nossa condição de mortos espiritualmente e nos traz vida. Mas nós só temos essa vida porque nós estamos em Cristo. Se os irmãos prestarem atenção no versículo 9, no versículo 10 e 11, vai dizer o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado. Está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. E isso tem sido uma coisa que eu tenho enfatizado muito, principalmente nos nossos cultos de doutrina, que é a ideia da nossa união com Cristo. Nós estamos em Cristo e Ele em nós. E pelo fato de nós estarmos em Cristo, é que nós morremos com Cristo por causa do pecado. A morte como punição por causa do pecado, a morte como inimiga do crente por causa do pecado, ela não existe mais. Nós iremos morrer. Não estou dizendo que nós viveremos para sempre, não. Nós iremos morrer. Mas a morte não pode nos causar mais medo. Não deve nos causar mais medo. Porque nós já morremos com Cristo. E essa primeira morte que todos iremos passar, nós devemos encarar como uma garantia do nosso encontro com Cristo. Certo? Como um dos meios, melhor dizendo, um dos meios de nós nos encontrarmos com Cristo. Veja, nós morremos, mas essa morte ainda ela é muito maior. Né? Essa morte que Paulo fala é muito maior. Nós morremos espiritualmente, nós estávamos mortos espiritualmente e vivíamos como escravos do pecado. Agora nós morremos para o pecado e fomos vivificados espiritualmente, ou seja, nós somos unidos a Cristo, nós somos reconciliados com o próprio Deus. Então, a primeira coisa é a nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo, ela nos dá essa segurança. O fato de nós estarmos em Cristo e Ele em nós, de nós sermos como ramos enxertados na videira, que é o Senhor Jesus Cristo, é que nos dá essa garantia. Mas ainda, o texto continua: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se nós lermos, acompanharmos o capítulo 8, nós vamos ver que Paulo, ele coloca que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, foi quem ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui ele vai falar que Jesus quem morreu e quem ressuscitou de entre os mortos. Aqui é a ideia de o Senhor estar nos mostrando que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo, que o próprio Deus Pai,
Eles são sim um único Deus. É a Trindade Santíssima trabalhando. E o Espírito do Senhor Jesus, que o ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo Espírito hoje nos vivifica, nos dá vida. E além de nos dar vida, nos trazendo da morte espiritual para a vida eterna, ele também intercede por nós. Se formos o versículo 26 a 30, nós encontraremos isso. O Espírito do Senhor intercede por nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, no versículo 34, ele intercede por nós, ele cuida de nós, ele está à direita de Deus Pai, olhando por nós, intercedendo por nossa causa, fazendo ele mesmo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Os versículos que seguem nos mostram mais um motivo. Então, vejam, qual o motivo que nós temos para não temer diante das coisas? Qual o motivo que nós temos para a segurança de que ninguém pode nos separar do amor de Deus? Quais são esses motivos? O primeiro, nós estamos unidos com Cristo. Nós somos um com o Senhor Jesus Cristo. O segundo motivo, o próprio Senhor Jesus Cristo e o próprio Espírito Santo, que além de nos consolar, ele intercede por nós à mão direita de Deus. Mas o terceiro motivo está no próprio versículo 35 e 36. Na verdade, nós somos filhos. Nós agora somos filhos, somos herdeiros de Deus. Se nós olharmos para os versículos 12 a 17, vocês vão ver isso. O próprio Espírito de Deus, ele nos dá, nos habilita, ele nos adota. Né? A doutrina da adoção. Nós somos adotados agora como não mais servos, não mais inimigos, não mais escravos, mas agora como filhos de Deus, como filhos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, irmãos adotivos, sim, irmãos do Senhor Jesus Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, por causa da nossa união com Cristo. Veja, o versículo 17 vai dizer assim, olha, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Porque, no versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ser revelada em nós. Nós somos filhos, tá? Nós somos filhos, nós somos herdeiros das graças, das bênçãos que Cristo recebeu, porque nós estamos em Cristo e Ele em nós. Nós somos filhos. E por fim, o quarto motivo, meus irmãos, é que em Cristo, por causa dessa união com Cristo, e veja, tudo é por causa dessa união com Cristo. Em Cristo, unidos a Cristo, nós morremos para o pecado e ressuscitamos para a vida em Deus. Por causa da nossa união com Cristo, o Espírito que ressuscitou a Cristo nos ressuscita também. Ele nos vivifica, intercede e testifica com o nosso Espírito. Então, que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas ainda, por causa da nossa união com Cristo, nós devemos ter em mente sempre que não há nenhum ser que possa se opor a essa condição. Não há nenhum ser que possa ir contra essa posição. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E Paulo ele vai dizer, olha, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar desse amor em Cristo Jesus. Desse amor que está em Cristo Jesus, o amor de Deus. Se nós vermos o texto de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Cristo, lá no versículo de número 20, nós vamos ver o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós, para que o mundo creia que eu os enviaste.
Por causa disso, por causa dessa segurança, é que essa promessa ela é verdadeira. Não por causa da promessa ser uma promessa linda e magnífica. Não, mas por causa de quem fez essa promessa. Só que os irmãos vão ver uma coisa. Ainda no capítulo 8, lá nos versos 19 a 25, Paulo ele vai falar sobre o estado da criação. Paulo vai dizer que a criação geme e suporta angústias por causa do pecado, não do pecado dela, mas do pecado do homem. E ela espera, ela aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Ela aguarda e espera a revelação dos filhos para que ela mesma possa ser redimida. E nós também, que temos as primícias do Espírito, devemos aguardar a revelação dos nossos irmãos. E, meus irmãos, a ideia é justamente essa. Fazer uma comparação entre o homem e o restante da criação. Se a criação que a criação aguarda, se a criação que a criação espera e suporta angústias, suporta não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, suporta a vaidade. Se a criação ela suporta tudo isso aguardando expectativamente, né, com ardente expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Meus irmãos, quanto mais nós devemos aguardar com paciência, aguardar esperando, né, na esperança da revelação dos filhos de Deus. Mas essa nossa espera, ela não pode ser, não deve ser de forma alguma espera passiva. Pelo contrário, nós fomos chamados para esperar em Cristo, obedecendo aos seus mandamentos. E um dos principais mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos deu foi de ir pregar o Evangelho a toda criatura. Porque nós não sabemos quem são os filhos de Deus, mas Deus sabe. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas Deus sabe. Nós não sabemos quem são aqueles que o Senhor Jesus Cristo chamou para si, que vai fazer a mesma coisa que Ele fez conosco. Nós não sabemos quem são os predestinados, quem são os chamados, quem são os justificados, quem são os glorificados. Nós não sabemos. Mas nós precisamos cumprir a ordem que Ele nos deu. Porque essa revelação, a revelação dos filhos de Deus, está inteiramente ligada à obediência daqueles que já foram revelados como filhos de Deus. Está ligado diretamente à obediência e à submissão daqueles que eram escravos do pecado, mortos, né, espiritualmente, agora são livres em Deus, vivos em Cristo para cumprir e para demonstrar o amor com que nós amamos ao Senhor Jesus Cristo. E isso nós fazemos obedecendo aos seus mandamentos. Isso nós fazemos obedecendo a sua vontade. E a vontade do Senhor Jesus Cristo foi que cada crente, cada servo dele, cada filho dele, cada irmão com ele, que cada corpo, na verdade, somos todos um único corpo, que esse corpo trabalhe em prol do desenvolvimento e da manifestação visível, cada vez mais visível do reino de Deus. Nós precisamos cumprir a nossa missão na missão de Deus. Nós precisamos cumprir a nossa tarefa na missão do Senhor Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos preparar, dobrar as mangas, arregaçar as mangas de nossas camisas e pregar o Evangelho. A tempo e a fora de tempo. Aonde quer que nós andemos, nós precisamos falar do amor do Senhor Deus. Mesmo em tribulações, mesmo em angústia, mesmo em perseguição, mesmo que seja uma sentença para a fome, para perigo, para a espada, para a nudez, nós precisamos fazer isso. Porque essas coisas não devem nos abalar. Porque ninguém vai nos separar do amor de Deus. Ninguém, nem morte, nem anjos, nem demônios, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Ninguém. Por isso, tendo essa segurança, essa garantia,
não por conta das palavras da promessa, mas por causa de quem deu as promessas e baseada em que essas promessas estão. Baseadas em que, alicerçadas em que essa promessa está. É que nós podemos ter essa segurança. Segurança da nossa salvação, segurança da nossa filiação, segurança da nossa regeneração, mas também segurança necessária, o suporte necessário, a base necessária para, sem temor, pregar e anunciar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, implícita nessa promessa está aquela que o Senhor Jesus fez. Eu vou na frente, eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, essa promessa já está sendo cumprida. E nós devemos aguardar ansiosamente para o cumprimento, a obra sendo completa, que é quando o Senhor Jesus Cristo voltará para nos levar para casa, para nos levar de volta para casa, para nos levar para junto do Pai. Que o Senhor nos abençoe. Você possa pensar nisso nessa manhã, que o Espírito Santo lhe ajude e me ajude também a ter no coração essas palavras. E quando eu falo coração, coração e mente, né? Que essa palavra, que essa promessa, que essa garantia permeie toda a nossa estrutura, permeie toda a nossa vida, que nós possamos viver baseados nisso e para isso, tá bom? Que o Senhor nos abençoe. Eu vou chamar mais uma pessoa para orar, fazer mais uma oração, tá bom? Vou chamar a Gabi. Pode ser, Gabi? Vamos dar a Gabi aqui para orar. Pode, toda descabelada, mas pode. Bom dia. Bom dia a todos. Ora pra gente, por favor. Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela comunhão em Cristo que o Senhor nos dá. Mesmo através, Senhor amado, dessa distância com os nossos irmãos, mas nós somos conectados em Cristo com eles. Obrigado por essa mensagem que o Senhor acabou de nos dar, que seja tocada verdadeiramente aos nossos corações e que logo nós possamos estar juntos, para juntos, Senhor amado, engrandecer o Teu nome, louvarmos o Teu nome em grande quantidade de membros na nossa igreja e em todo o mundo, Pai. Que o Senhor nos capacite, nos abençoe para mais uma semana, que a Tua graça esteja conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Gabi. Tchau. Pronto, irmãos. Então, estamos chegando ao fim da nossa devocional. Só gostaria de lembrar a todos que logo mais à noite, às 7h30, nós temos nosso culto na igreja. Será transmitido também pelo meu Facebook, tá bom? Aqueles que não puderem ir. Mas aqueles que puderem, apesar das limitações que nós estamos tendo, né, ainda de número de pessoas por culto, os bancos separados também, mas nós estamos lá servindo e adorando o nosso Deus, tá bom? E como eu falei, será transmitido pelo meu Facebook, tá bom? Então, até a noite, né? Deus nos permitir até a noite e que Deus nos abençoe. Boa semana a todos e até mais.